Hello, everyone. Hello again from Tallinn in Estonia. Bom dia, todo mundo da Estônia. So this is the fifth talk in the series of what happens when we die. Então, essa é a quinta apresentação na série do que acontece quando morremos. And this is looking at speculative possibilities in fiction about what happens, what might happen when we die. E hoje eu quero olhar para possibilidades especulativas, né, na hora da nossa morte, que aparecem em ficção. So in the last talks, I've been looking specifically at Buddhist notions of rebirth or rebecoming. Então, nas últimas palestras, estive examinando especificamente as noções ou ideias budistas de renascimento e a morte. So in the final two talks of this series, I'm going to broaden the scope beyond simply Buddhist notions of rebirth to ask more generally what might happen when we die. Então, nas próximas duas palestras, no final dessa série, vou ampliar o escopo além das noções budistas de renascimento para perguntar de maneira mais geral o que pode acontecer quando morremos. So in this talk, I'm going to look at two examples of writers imagining in fiction what might happen if our consciousness, in some sense, continues after the death of the physical body when we die. Nesta palestra, eu vou investigar dois exemplos de escritores de ficção para usar nossa imaginação em investigar o que poderia acontecer se nossa consciência de algum modo continuasse após a morte do corpo físico quando morremos. And actually, although neither author is a Buddhist, as you will hear, there's a lot of relevance in what they write to Buddhist ideas. Apesar dos dois autores não sejam budistas, vocês vão perceber muitos temas relevantes para a nossa investigação sobre o tema. So the two authors both come from backgrounds of working with the brain. One in the area of neuropsychology, that's a man called Paul Broks, and one as a neuroscientist, that's David Eagleman. Os dois autores trabalham com o cérebro. Em neuropsicologia, o nome dele é Paul Broks, e o outro, David Eagleman, como neurocientista. So David Eagleman is the author of a book called Some, 40 Tales from the Afterlife. And I understand that this has been published in Brazil as Soma de Tudo, which I will be looking at later in this talk. Então, David Eagleman é o autor de livro, né, que foi publicado no Brasil com o título Soma de Tudo, né, que é uma série de 40 histórias curtas, né, sobre a vida após morte. E eu vou contemplar esse livro mais tarde nesta apresentação. Yeah. So David Eagleman is a neuroscientist, and to the question, is there an afterlife? David Eagleman answers, who knows? Então, David Eagleman, o segundo autor, né, é neurocientista. E a pergunta, existe vida após a morte? Eagleman responde, quem sabe? And perhaps playfully, this leads him to describe himself in English as a possibilian. That is someone who is open to all possible events. E de certa forma, talvez no espírito brincalhão, ele usa uma palavra, ele inventa uma palavra para se autodenominar em relação a esse tema, que traduz como aquele que acredita em possibilidades. Yeah.
The other author is called Paul Broks, and he's a neuropsychologist and is the author of a book called Into the Silent Land, which is a collection of non-fiction and fictional stories. Paul Broks é neuropsicólogo e autor do Into the Silent Land, ou Para Dentro da Terra Silenciosa, uma coleção de histórias não ficcionais e também de ficção. So it's not exactly clear what Paul Broks' stance is on consciousness and the afterlife, but in one of his fictional stories, he describes himself as a Mysterian. Então, não está claro exatamente qual é a sua posição sobre a consciência e a vida após a morte, embora em uma das histórias de ficção, ele se autodenomina denomina com um nome inventado também, como misteriano. Yeah. So a Mysterian is someone, often a scientist, who considers that understanding consciousness is beyond the power of the human mind and must therefore remain a mystery. Misteriano é alguém, normalmente cientista, que acredita que compreender a consciência está além do poder da mente humana e, portanto, deve permanecer mistério. Yeah. And just as an aside, they take their name, Mysterians, from a 1970s American punk rock band called the Mysterians. E só para saber, né, esse nome, Mysterianos, é nome que já existiu no nome de uma banda de punk rock da década de 70, os Mysterianos. Yeah. Mysterios. So there's a playfulness again in the name. Então, de novo, tem lado brincalhão no uso do nome. So we have a Possibilian and a Mysterian. Temos aqui possibiliano e misteriano. And the stories they tell contain interesting insights and are a lot of fun. Então, as histórias que eles contam contêm novas perspectivas interessantes e são muito divertidos. And they do relate to the Buddhist ideas that I have been discussing. Their stories do relate to the Buddhist ideas I have been discussing. E as histórias que contam têm, sim, uma conexão clara com os tópicos e temas que nessa série eu estou investigando. Yeah, so I'm going to deal with Paul Broks, the Mysterian, first. Eu vou começar com Paul Broks, Mysteriano. And I'll be concentrating on one of his fictional speculations, which is entitled To Be To or Not To Be. Então, nesta palestra, eu vou me concentrar, né, em primeiro lugar, em uma das obras de Paul Broks, né, uma especulação fictícia chamada, que é uma trocadilha que vem de livro de Shakespeare, que é ser duas ou não ser. Yeah, so that's a play on to be or not to be from Shakespeare's Hamlet. E vem do Hamlet, do Shakespeare, que é, claro, a frase, ser ou não ser. Yeah. So this fictional story takes place in a future world where teleportation around the planets is everyday event, is Então, commonplace. Esta história se passa em mundo futuro onde é comum ter teletransporte, né, ao redor dos planetas. So with teleportation, you step into a booth, then you step out somewhere else across the other side of the solar system. Com o teletransporte, você entra em uma cabina e depois sai em outro lugar do sistema solar. And this teleportation is as fast as the speed of light. It's completed in a matter of minutes.
E esse teletransporte é rápido, na velocidade da luz, sendo concluído em questão de minutos. Now, what travels between the transceivers, between one booth and another booth, is not a stream of atoms, but a stream of data. Então, o que viaja entre os transceptores, né, entre a origem e a destinação, não é um fluxo de átomos, mas um fluxo de dados. So the controller, in this story, a former philosopher called Derek, pushes the green button and the scanners in the booth plot the exact coordinates of every atom in your body, somehow including your conscious and unconscious mind. O controlador, nessa história, um ex-filósofo chamado Derek, né, aperta o botão verde e os scanners, né, traçam as coordenadas exatas de cada átomo em seu corpo, incluindo de alguma forma, a gente não sabe, sua mente consciente e também inconsciente. Yeah. So we're having to use our imagination here. This is not like a real thing now. This is we're using our imagination. Claro que estamos no mundo da imaginação agora, porque nada disso existe agora. So the information is encoded and transmitted from one end and received and decoded at the other end. Então a informação é codificado, né, na origem e transmitido, né, para a destinação recebida e decodificada naquele outro lugar. And at the other end, the process of reconstruction using the data transmitted takes place using locally available material. Então, daí, na destinação, o processo de reconstrução da pessoa ocorre usando material disponível localmente. So a copy of the person is rebuilt at the other end of the solar system. Uma cópia da pessoa é reconstruída na destinação no outro lado do sistema solar. Now, one other very important detail. Não, vou acrescentar mais detalhe muito importante aqui. Once all of the atomic coordinates have been plotted and transmitted, the body at this end is instantly and painlessly annihilated. Uma vez que as coordenadas atômicas foram transmitidas, né, o corpo no local original é aniquilado instantaneamente e sem nenhuma dor. Yeah. So this annihilation must be carried out in this way by order of what's called the Subcommittee on Personal Identity. Essa destruição ou aniquilação na origem deve ser realizada dessa forma por ordem oficial do subcomitê da identidade pessoal. So this subcommittee is kind of like the Ethics Committee on Teleportation. Então, esse comitê é que nem o comitê de ética que governa teletransporte. Yeah. So two versions of you are not allowed to exist at the same time, even momentarily. Duas versões suas não podem existir ao mesmo tempo, mesmo que momentaneamente. So the author of this story is taking his 13th teleportation trip. O autor, protagonista dessa história, está fazendo sua 13ª viagem de teletransporte. But this time,
when the door slides open, the author realizes he's still in the same place. Mas desta vez, quando a porta se abriu, o autor percebeu que ainda estava no mesmo lugar na origem. So the equipment has malfunctioned, but only partially malfunctioned. O equipamento falhou, mas apenas parcialmente. So the author has been scanned and dispatched, but not vaporized or annihilated at the point of departure. O autor foi escaneado e despachado, mas não foi aniquilado ou vaporizado no ponto de partida. But at the other end, meanwhile, his replica, his copy, is assembled and is now fulfilling the author's duties on, let's say, on Mars, contacting his family as usual to tell them of his safe arrival. Mas enquanto isso, na destinação, planeta Marte, sua réplica estava montada já e agora estava cumprindo os deveres do autor no novo planeta, já entrando em contato com sua família, como de costume, para informar sobre a sua chegada segura. And because of this exceptional event, the author at this end, who has not been destroyed, is informed that the subcommittee on personal identity is going to be meeting the next morning in emergency session to decide what should be done. Então, por causa desse evento excepcional, no ponto de origem, né, o autor recebe notícias que o subcomitê de identidade pessoal se reuniria na manhã seguinte em sessão de emergência para decidir o que deveria ser feito. So the author is placed in locked isolation. That's the author at this end is placed in locked isolation and is not able to contact his wife or any other members of his family or friends or colleagues. Então, o autor, né, no local original, é colocado em isolamento fechado e não pode entrar em contato com sua esposa e outros membros da família, amigos ou colegas. So none of his family or friends know actually that there are now two versions of the author in existence. Então, ninguém da família dele ou dos amigos sabem que existem duas versões do autor. And it's pretty clear, it's very likely that the one who has survived at this end is going to be annihilated even at this late stage. E é muito provável que ele seja aniquilado mesmo nesta fase tardia. Okay, now during the night, the controller, the former philosopher Derek, has a long conversation with the author. Então, durante a noite, né, o controlador, o ex-filósofo Derek, tem uma longa conversa com o autor. Using arguments that are familiar from Buddhism and from the writing of the 18th century Scottish philosopher David Hume, Derek tries to persuade the author to accept his likely death. Então, usando argumentos que são familiares ou comuns para o budismo, né, e para escritores de filosofia, por exemplo, David Hume, o escocês do século XVIII, o Derek tenta persuadir o autor a aceitar sua provável morte. And the author protests, "I don't want to die." E o autor protesta, eu não quero morrer. So Derek, the controller, argues this. Então, o argumento do Derek é assim.
Suppose it had gone according to plan. Então, suponha que tudo tenha saído de acordo com o plano. You would have stepped into the booth, the scanners would have done their stuff, your body would have been zapped to zero, and your replica would have appeared on Mars, walking your walk and talking your talk. Você teria entrado na cabine, os scanners teriam feito suas coisas, seu corpo teria sido reduzido a pó, né? E sua réplica teria aparecido em Marte, andando e falando sua conversa e papo normal. Yeah. And Derek goes on, and that is what has happened. That is what always happens. Except this time, the zapping at this end may have been a little delayed. E ele continua. E foi isso que aconteceu. É o que sempre acontece, só que, desta vez, a parte que reduz seu corpo a zero, neste lado, simplesmente demorou um pouco. And the author protests that he is still here now. And having had time to reflect, he says this. O autor continua protestando e falando que ainda está vivo no local original, agora, neste momento, e com todo esse tempo que teve para refletir, chegou à seguinte conclusão. I don't think I want to be zapped to zero, even though 12 times before, this is precisely what has happened. Eu acho que eu não quero ser zerado, reduzido a pó, embora 12 vezes antes tenha sido exatamente isso que aconteceu. And Derek replies to that, and this is the crux, if you like, of the argument. Então, agora a resposta de Derek, que é o eixo do argumento. He says, let me put it this way. Ele diz, deixe-me colocar deste jeito. Even though it involves destruction of the body and reconstruction using entirely new materials, we should think of traveling by teleportation as no more threatening or problematic than traveling on life's journey from one day to the next. Mesmo que envolva a destruição do corpo e a reconstrução usando materiais inteiramente novos, devemos pensar que viajar por teletransporte não é mais ameaçador ou problemático do que viajar na jornada da vida de um dia para outro. What matters in both cases, in terms of what is preserved, is precisely the same. That is psychological continuity. O que importa em ambos os casos, em termos do que é preservado, é exatamente o mesmo, a continuidade psicológica. We are the same from one day to the next, only insofar as the bundle of mental states, actual and potential, that our brain takes with it to sleep at night resembles the bundle that it wakes up with in the morning. De um dia para outro, somos as mesmas pessoas, apenas na medida em que o pacote de estados mentais, reais e potenciais, que nosso cérebro leva consigo para dormir à noite, se assemelha ao pacote com o qual acorda de manhã. So you survive from one day to the next because the psychological links have been maintained. Você sobrevive de um dia para outro porque os vínculos psicológicos foram mantidos. The author is not persuaded. O autor não está persuadido. He wishes to cling to this life, this awareness of the present moment. Desejando agarrar-se a esta vida, esta consciência do momento presente.
So the story ends with the author being called to the meeting of the subcommittee on personal identity. Então a história termina com o autor sendo chamado para a reunião do subcomitê de identidade pessoal. We're not told what happens, though we might guess that it's not going to be a good outcome for the author. Não sabemos o que acontece, mas a gente pode talvez imaginar que a notícia não é muito boa para o autor. Yeah. So that's Paul Brock's a story from Into the Silent Land. Então, do livro Entrando na Terra Silenciosa, de Paul Brock, essa é uma das histórias. So now on to the second author, David Eagleman, and his book, Some. Então, agora para o livro Soma de Todo, do David Eagleman. Yeah. So the idea with David Eagleman's book was to write 40 mutually exclusive stories where each story tells a different, incompatible, speculative version of what the afterlife might involve. A ideia desse livro, de David Eagleman, era escrever 40 histórias mutuamente exclusivas, onde cada história conta uma versão completamente diferente, incompatível e especulativa do que a vida após a morte pode envolver. And just to say, I really recommend this book because it is so imaginative, so funny. Eu recomendo muito desse livro, porque é muito imaginativo e muito divertido. And it tells us a great deal about our present life. E ensina muito sobre a nossa vida atual. So I'm going to give you a short summary of 3 of the 40 alternatives that David Eagleman writes about. Eu vou agora fazer tipo de resumo de 3 das histórias apresentadas no livro. Yeah. So this is the first story. Então, a primeira história. So in the afterlife, you relive all of your experiences. Então, nessa versão, na vida após a morte, você revive todas as suas experiências. But this time, with the events reshuffled into a new order. Mas desta vez, na vida nova, todos os eventos são reorganizados em uma nova ordem. All the moments that share a quality are grouped together. Todos os momentos que possuem a mesma qualidade são agrupados. So, you spend 2 months driving the street in front of your house. Ou seja, você passa 2 meses dirigindo na rua em frente à sua casa. 7 months having sex. 7 meses fazendo sexo. You sleep for 30 years without opening your eyes. Você dorme por 30 anos sem abrir os olhos. And for 5 months straight, you flip through magazines while sitting on the toilet. Por 5 meses seguidos, você folheia revistas enquanto está sentado em vaso sanitário. So in this part of the afterlife, you imagine something like your ordinary earthly life, and the thought is blissful. E nessa parte da vida após a morte, você deseja, na imaginação, algo como sua vida comum na Terra. E o pensamento é cheio de felicidade assim. It's a life where episodes are split into tiny, swallowable pieces. É uma vida em que os episódios são divididos em pequenos pedaços que podem ser engolidos, Where moments do not endure, onde os momentos não duram,
where one experiences the joy of jumping from one event to the next, like a child hopping from one spot to spot on the burning sand. Onde se experimenta a alegria de pular de evento para o próximo, como uma criança pulando de lugar para outro na areia ardente. Yeah. So that's the first story. Então, essa é a primeira história. So now on to the second. E agora a segunda. In this alternative afterlife, when you arrive, you are split into your multiple selves at all possible ages who remain the same age forever. Então, nessa alternativa após a vida, quando você chega, você é dividido em seus múltiplos eus em todas as idades possíveis que permanecem a mesma idade para sempre. This means that the different yous might run into each other, for example, at the grocery store, like separate people do on Earth. Então, isso significa que os seus diferentes eus podem até se encontrar no supermercado, por exemplo, como pessoas separadas fazem na vida na Terra. Your 76-year-old self may revisit his favorite stream and run into your 11-year-old self. Seu eu de 76 anos pode revisitar o seu rio favorito e assim também se encontrar no mesmo lugar de repente o seu eu, né, de 11 anos. Your 28-year-old self may break up with a lover in a restaurant and notice your 35-year-old self visiting that spot, lingering on the air of regret, hanging over the empty seat. Seu eu de 28 anos pode terminar com namorado ou uma namorada em restaurante e notar seu eu de 35 anos visitando aquele mesmo local, cheio de arrependimento enquanto contempla aquele assento vazio. Typically, the different yous are happy to see each other because they possess the same name and a shared history. Normalmente, os seus diferentes eus ficam felizes em se ver porque possuem o mesmo nome e uma história compartilhada. But the different yous are more critical of yourselves than they are of others, and so each of you quickly identifies habits that get under your skin. Mas os seus eus são menos críticos das outras pessoas, do que são entre eles. E assim, cada dos seus eus identifica rapidamente no outro eu os hábitos que incomodam. It's a fact of the afterlife. Don't be surprised to discover that after decomposition into your different ages, the different yous tend to drift apart. É fato da vida após a morte. Não se surpreenda ao descobrir que após a separação dos seus eus com suas diferentes idades, os diferentes eus tendem a se distanciar do outro. And you discover that the you of 8 years old has less in common than expected with the you of 32 and the you of 64. E você descobre que o seu eu de 8 anos tem menos em comum do que o esperado com o seu eu de 32 anos, por exemplo, ou com o eu de 64 anos. The 18-year-old finds more in common with other 18-year-olds than with your 73-year-old self. O jovem de 18 anos que você encontra, o jovem de 18 anos encontra coisas mais em comum com as outras pessoas de 18 anos do que com o seu próprio eu de 73 anos. And the 73-year-old you doesn't mind a bit
seeking out meaningful conversations with others of the same generation. E o seu eu de 73 anos, né, não se importa nem um pouco buscando conversas significativas com outras pessoas da mesma geração. So beyond the name, the different yous have little else in common. Então, além do nome, os seus eus têm muito pouco em comum. But once in a while, the different yous organize a gathering, like a family reunion, bringing together all your different ages into a single room. Mesmo assim, de vez em quando, os seus diferentes eus organizam uma reunião, como uma reunião de família, reunindo todas as suas idades em um único quarto. So these reunions reveal a group of individuals touchingly searching for a common theme. E nessas reuniões, a gente percebe um grupo de indivíduos em busca de um tema comum. They appeal to your name as a unifying structure, but they come to realize that the name that existed on earth, the you that moved serially through these different identities, was like a bundle of sticks from different trees. Eles grudam com o seu nome como uma estrutura unificadora, mas percebem que o nome que existia na Terra, o seu eu que se movia em série através dessas diferentes identidades, era como uma coleção de galhos de diferentes árvores. And they come to understand with awe the complexity of the compound identity that existed on earth. E eles passam a entender com admiração a complexidade da identidade composta que existia na Terra. They conclude with a shudder that the earthly you is utterly lost, unpreserved in the afterlife. Eles concluem com arrepio que o seu eu terrestre está totalmente perdido, não preservado na vida após a morte. You were all these ages, they concede, and you were none. Você passou por todas essas idades, eles admitem, e ao mesmo tempo, você não apareceu em nenhuma. So that's the second example of one of David Eagleman's stories. Agora, esse foi o segundo exemplo das histórias, né, do David Eagleman. And now on to the third, which is one of my favorites. E agora, para a terceira, que é um dos meus preferidos. So at death of the body, the atoms that made up your body begin to drift apart, no longer enslaved to the goals of keeping up a human form. Na hora da morte, os átomos que compunham seu corpo começam a se separar, não mais escravizados aos objetivos de manter uma forma humana. The interacting pieces that once constructed your body begin to unravel, each piece spiraling off in a different direction. As peças interativas que uma vez construíam seu corpo começam a se desvendar, cada peça, uma depois da outra, rapidamente se afastando em direções diferentes. Following your last breath, those 1,000 trillion atoms begin to blend into the earth around you. Após seu último suspiro, esses milhares de trilhões e trilhões de átomos começam a se misturar com a Terra ao seu redor. And as you degrade, your atoms become incorporated into new constellations, into new formations. À medida que você se desintegra, seus átomos se
incorporam a novas constelações. So your atoms may be incorporated into a leaf, Então, seus átomos talvez se misturam com uma folha, a snail shell, uma concha de caracol, a kernel of maize, grão de milho, a beetle, besouro, a bird's feather. uma pena de pássaro. But it turns out that your 1,000 trillion atoms were not an accidental collection. Mas acontece que seus 1.000 trilhões de átomos não foram uma coleção acidental. Each was labeled as composing you and continues to be so wherever it goes. Cada átomo foi rotulado como compondo você e continua sendo assim onde quer que vá. So you're not gone. You're simply taking on different forms. Ou seja, você não sumiu, você está simplesmente assumindo formas diferentes. So instead of your gestures being the raising of an eyebrow or a blown kiss, now a gesture might consist of a rising gnat, a rising insect, a waving wheat stalk, or the inhaling lung of a breaching whale. Em vez de seus gestos serem o levantar de uma sobrancelha, por exemplo, ou beijo dado, agora gesto pode se manifestar de outra forma. Por exemplo, em pernilongo nascendo, talo de trigo balançando no vento e o pulmão inalando de uma baleia que aparece de repente na superfície do mar. So your manner of expressing joy might become a sheet of seaweed playing on a lapping wave. Então, sua maneira de expressar alegria, pode se tornar uma folha de algas marinhas tocando uma onda. Or a pendulous funnel dancing from a cumulonimbus cloud. Ou funil pendular dançando em uma nuvem cumulonimbus. So, from your present clumped point of view, this afterlife may sound unnervingly distributed. Então, do seu atual ponto de vista agrupado, essa vida após a morte pode perturbar pela distribuição aleatória que tem. But in fact, it is wonderful. Mas, na verdade, é maravilhosa. Now you have to let your imagination go with David Eagleman as he describes how wonderful it can be. Então, agora você tem que soltar a sua imaginação para seguir essa maravilha que Eagleman descreve. You can't imagine the pleasure of stretching your redefined body across vast territories. Você não consegue imaginar o prazer de esticar seu corpo redefinido por vastos territórios. Ruffling your grasses. Mexendo sua gramada. Or bending your pine branch. Dobrando seu galho de pinheiro. Or flexing your bird's wings. Ou flexionando as asas do seu pássaro. Lovemaking reaches heights it could never dream of in the compactness of the human body. O ato de fazer amor atinge alturas com as quais nunca poderia sonhar no espaço limitado do corpo humano. Now you can communicate in many places along your bodies at once. Agora você pode se comunicar em muitos lugares ao longo de seus corpos, tudo de uma vez só. Your rivers run together. Seus rios correm juntos. You move in concert as entangled vegetation bursting from the fields. Você se move em conjunto como vegetação emaranhada explodindo das terras dos campos. Or caressing weather fronts that climax into thunderstorms.
ou acariciando frentes climáticas que culminam em tempestades. So once every few millennia, all your atoms pull together again, traveling from around the globe, like the leaders of nations uniting for a summit, converging for their densest reunion in the form of a human. Uma vez a cada poucos milênios, todos os seus átomos se reúnem novamente, viajando ao redor do globo, como os líderes das nações se unindo para uma cúpula, convergindo para sua reunião mais densa na forma de ser humano. The reunion is warm and heartening for a while, but it isn't long before they begin to miss their freedom. O reencontro é caloroso e animador por tempo, mas não demora muito para que eles comecem a sentir saudades de sua liberdade. And in this form, they find themselves longing to ascend mountains, wander the seas, and conquer the air, seeking to recapture the limitlessness they once knew. E nesta forma, eles sentem aquele antigo desejo de subir montanhas, vagar pelos mares e conquistar o ar, buscando recapturar a infinitude que dia conheceram. So, just to say, Manchapriya, I sometimes when I was reading David Eagleman's stories, I was laughing out loud. Então, só para acrescentar aqui, quando eu peguei o livro de David Eagleman, lendo algumas dessas histórias, eu estava dando uma risada alta. And at the same time, I had this uncomfortable feeling that the stories were a metaphor telling us something about how we could live our lives now. E ao mesmo tempo eu estava consciente da mensagem séria das histórias, orientando a minha mente para como a gente pode viver nossas vidas agora. Yeah. So both these authors, I think, Paul Broks and David Eagleman, are writing about fictional possibilities, even science fictional possibilities, but actually they're writing for us about how we could live our present life. Ambos os autores, Brox e Eagleman, estão falando sobre ficções, né? Mas ao mesmo tempo estão usando a imaginação para despertar em nós uma consciência de como a gente pode viver melhor a nossa vida agora. Yeah. And at the same time, just to add, there's something in the ideas of what might happen when we die that I can find inspiring. E só para acrescentar que nas versões contadas sobre o que pode acontecer na hora de morrer, né, nessas várias versões, existem algumas coisas que me inspiram. Yeah. And it's interesting that some of the ideas that David Eagleman talks about can be found in poets and writers going back over the centuries. E as ideias de David Eagleman, por exemplo, nas histórias, você pode achar em poesias ou nas obras de escritores da nossa cultura humana. And for me, someone who was trained to be very, very rational in their approach to life, the imagination in these stories opens up a side of me that I really enjoy. Então, para mim, uma pessoa que foi treinado a ser muito racional, essas histórias
estimulam a minha imaginação de forma expansiva e de uma forma que realmente desperta lado meu que realmente me faz bem. Imagination is very important to our enjoyment of life. O uso sábio da nossa imaginação é uma chave para quem quiser viver bem. I better finish there. Eu preciso terminar aí. Muito bom. Ok, excelente. Good. Just remove the spotlight. Vamos só ver. Lucas was having problems with the internet, but I think he's here. Ok, Lucas, tá com você. Bom dia. Alguém tem alguma pergunta? Poderia fazer em português, por favor? E eu traduzo em inglês para o Vale. Marcos, pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho um pequeno comentário e uma pergunta para contribuir com esse talk de hoje, que é o seguinte. Cientificamente, parece que a ciência já tem um estudo definido sobre a herança genética, né? Os genes que vão se reproduzindo e transferindo características intelectuais, emocionais. Nós podemos perceber isso do que nós herdamos dos nossos pais e do que nós transferimos para os nossos filhos. É aquela coisa como se nós conseguíssemos identificar no nosso eu o eu dos nossos pais e como a gente conseguisse visualizar nos nossos filhos o nosso eu também. Então, a minha pergunta é se Vaddhaka pode explicar um pouco sobre a diferença do eu e da consciência. É como se essa herança genética ao longo do infinito fosse a consciência e o nosso eu fossem episódios que podem ou não integrar essa consciência. É mais ou menos isso. Obrigado, Lucas. Well, Marcus said a comment about how we pass our genes to father to son, about genetics, about our, genetics is the word. Genetic, our genes. Genes, Father to son. So he said we can see ourselves in our sons, or the selves of our father in us. So he asking to explain the difference between the self and the consciousness. Consciousness. Yeah. Yeah. Sorry, have I got that right? Is looking for to explore the difference between our genetic inheritance and our consciousness. Something like that? I will ask for Marcus. Yeah. Okay. Yeah. Marcus, okay. So there's no doubt in my mind, it's clear from science that what we are is partly inherited through our genes. That's clear to me. Partly inherited through our genes. Tenho dúvida de que parte do que nós somos é gerado pelos nossos genes, né? Isso cientificamente, né, muito claro para mim. And yet, even in the case of identical twins who inherit the same sets of genes, something radically different in terms of their behavior and attitudes towards life can emerge. Em gêmeos idênticos, que têm a mesma herança genética idêntica, eles podem acabar sendo, né, pessoas muito diferentes. Something can emerge that is not limited
by the genetic inheritance. Uma coisa que pode emergir que não é limitado somente pela herança genética. It may be partially limited by the genetic inheritance, but there is something more that can emerge that cannot be simply explained by the genetic inheritance. Pode emergir em parte, né, é a parte genética, mas não é, em parte é algo que não pode ser explicado só pela herança genética. I think this is an important part of the teaching on the Buddha's teaching of conditionality. Essa é uma parte importante do ensinamento do Buda sobre condicionalidade. When all sorts of conditions come together, you cannot easily predict what exactly might emerge. Something more, something transcendental can arise. Algo maior que pode ser gerado pelas condicionalidades. Yeah. So, yes, I think the important side to this is our consciousness is not going to be limited by our genetic or even our cultural inheritance. It is open to us to develop our consciousness in forms that maybe that we can't even imagine at the moment. That's what awakening is about. A consciência não está limitada às questões genéticas. Tem muito mais, né? Ela depende de nós, daquilo que nós vamos gerar, né, para ela, como que a gente vai se abrir, né, e explorar todas essas possibilidades da nossa consciência. Yeah, that's the importance of having an open and an imaginative mind. A importância de ter uma mente aberta e uma mente imaginativa. Yeah. And as I say in the talk, it's not so much about what might happen when we die, although for some people that's important. What is important is how we can make the most of our present life and transcend our apparent limitations. O foco não precisa ser após a morte, sim o que a gente pode fazer nessa vida, enquanto a gente está vivendo essa vida, né? Yeah. Que importa. Yeah. Mas. I hope that's okay, Marcos. Espero que tenha dado certo, Marcos. Yeah. Mas alguém tem alguma pergunta? Someone else has another question? So can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Did people enjoy the stories? Vocês gostaram das histórias? Good, good. That's very important. If you enjoy the stories, that's great. And you'll remember them and maybe play with them. É importante que vocês gostaram, né? Que vocês aproveitaram, que vocês também brinquem também com essa história, né? Também usem ela. Having a rational mind is very important. Having a scientific mind is very important. Ter uma mente racional, uma mente científica é muito importante. But having an imaginative and open mind is just as important. Mas é tão importante quanto também ter uma mente imaginativa, aberta para imaginação. Maybe we can finish there today, Lucas. Yeah. Pode encerrar por aqui hoje. And next week, and next week I'll be looking at, if you like, some imaginative responses from scientists and philosophers in this area. Ano que vem a gente vai ver a visão de cientistas e filósofos sobre esse assunto. And I mean serious scientists and philosophers. Estou falando de pessoas, né, cientistas e filósofos sérios. Yeah. And you might be surprised at some of the things that they think. Vocês podem acabar ficando surpresos sobre algumas coisas que eles acham, que eles pensam. So I hope to see you next week for the final talk in this series. Espero ver vocês para a semana que vem, né, para a última e sexta apresentação. Okay. So Thank you, bye-bye. Walter. Bye-bye. Thank you. Bye. Go well. Keep well. Bye-bye.